Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 11. Diz assim o texto: As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela liberdade, pela comunhão dos santos neste domingo. Abençoe também as nossas crianças, Deus, nesta hora, com Teu bálsamo, com Teu Santo Espírito, com Teu cuidado, usando cada professor e professora para a Tua glória, para plantar a semente da salvação no coração de cada um daqueles pequeninos e pequeninas que lá estão nesta hora. E também agora, abre a nossa mente e coração, fale conosco, transforma-nos um pouco mais. Pelo Teu querer, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem-vos assentar. Juntos com uma multidão de irmãos e irmãs, nós nos unimos neste dia chamado Domingo da Igreja Perseguida, em oração por aqueles que sofrem perseguição no mundo e, mais especificamente, aos cristãos do Iraque e da Síria, pois foram estes dois países escolhidos para que a igreja se intensificasse em oração por eles neste dia especial. Nesta manhã, nós refletimos, nós clamamos e nós continuaremos nesta noite neste propósito. Entretanto, eu gostaria de trazer o contexto da perseguição para nós. Você que não veio nesta manhã poderá assistir o vídeo e ter então um embasamento mais técnico dessa situação. Mas eu quero convidar a você a refletir no contexto, no conceito de perseguição na minha vida e na sua vida. Pois a Bíblia prevê, a Bíblia ensina sobre esta condição, sobre o ser perseguido, independente de onde os filhos de Deus estejam vivendo. A Bíblia prevê perseguição aos que são sal e aos que são luz. O apóstolo Paulo vivenciou essa situação em seus dias, isso não era novidade para ele. Ele, de perseguidor da igreja, se tornou em igreja perseguida. Quando ele escreveu aos Coríntios, nós sentimos na sua fala o drama da sua rotina. Ele disse assim: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não somos destruídos. De todos os lados significa tudo aquilo que causa tensão, tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que nos deixam sem respostas, e muitas vezes não temos respostas para os eventos que enfrentamos. É muito comum pessoas chegarem: pastor, irmão, irmã, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho feito tudo assim direitinho, eu tenho andado servindo ao Senhor e aconteceu essa desgraça. Momentos que não temos respostas.
como um pastor amigo meu que, quando seu filho estava na apoteose da fé, do serviço, da caminhada com o Senhor, servindo a Deus, um dia dirigindo um carro, recebe lá na região do ABC uma bala perdida em sua cabeça e morre. O que você fala para alguém depois disso? Que consolo é possível dar para alguém? Não há respostas, não há como pensar, tentar fazer tese diante de um drama desse. Então, nós ficamos perplexos também. Tudo isso acontece, Paulo escreve, mesmo quando fico sem resposta, mesmo incluindo as perseguições, mesmo com o meu abatimento emocional, mas isso não tem um efeito completo, o que significa, isto não nos tira, não tirava Paulo e não deve nos tirar do bom combate da fé. Paulo está compartilhando então o seu sofrimento. Ele sofre a dor, mas permanece. E por que ele permanecia e por que nós devemos permanecer? Permanecemos porque a inspiração vem de Cristo. Cristo veio para sofrer e não para se deliciar com a humanidade. Seguimos a Cristo, seguidores de Cristo, temos que ter esta noção, pois está contido no servir a Cristo o sofrimento. Nossa inspiração vem dele. O poder que nos sustenta vem do seu Santo Espírito e o amor de Deus, que mesmo nos momentos mais difíceis, alguma coisa lá dentro nos sustenta, mesmo quando berramos de tristeza, algo lá dentro nos diz que vai passar, que vai passar. De volta a Paulo, Paulo tinha uma certeza diante de muitas incertezas, pois geralmente as incertezas são maiores do que as certezas. Nas incertezas ele preferia a fé, ele preferia reafirmar que a graça é tudo o que nos basta, que o favor imerecido é o que precisamos. Ele tinha, nesse momento de dor, o seu fixo olhar para Cristo. Como certeza, Paulo tinha uma outra moeda, uma outra situação. Ele sabia que em todas as cidades, ele escreveu, em todos os lugares que ele fosse, diz Paulo que o Espírito Santo o avisava que prisões, sofrimentos estariam esperando por ele. Como viver então com essa realidade, com essa convicção? O que o Espírito me diz não é que tudo vai ser maravilhoso, mas que prisões e que sofrimentos fazem parte da certeza que ele possuía. E ele contemplava esta visão e respondia: mas eu não me importo, a minha vida não tem valor algum, eu só quero completar a corrida, eu só quero completar o ministério que Cristo Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sua certeza, então, continha a garantia do sofrimento, a garantia das perseguições, a garantia da dor. Como, então, a sociedade recebe esta informação? Que é a antítese do que, às vezes, é compartilhado, na sua grande maioria, um evangelho de só benesses, tudo vai acontecer maravilhosamente bem. Enquanto dos grandes apóstolos da Bíblia diz o contrário. Sua certeza, então, não estava naquilo que era oferecido e vendido no mercado da fé, não era de prosperidade, dinheiro, riqueza, como sinônimos exclusivos da bênção de Deus. Sua certeza era a certeza e continuará como certeza para todos os que ouviram e escutaram a voz do Senhor Jesus, que nos disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E o que disse Jesus é que neste mundo tereis aflições. Contudo, tenham bom ânimo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou como o apóstolo Pedro nos encoraja em sua carta, dizendo: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês.
Sim, sejam sóbrios, vigiem. Pedro intensifica: o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando alguém que possa derrotar, alguém que possa devorar, alguém que possa derrubar. Pedro diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que, escutem isso, que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Portanto, os dramas da vida, as perseguições não estavam reservadas somente para Jesus. As perseguições não estavam reservadas somente para o apóstolo Paulo. As perseguições não estavam reservadas somente para Pedro e os demais apóstolos. As perseguições estavam e sempre estarão reservadas para todo aquele que seguir a Cristo. Pois a mensagem de Cristo nos tira da zona de conforto do prazer. A mensagem de Cristo nos tira do sonho de vamos comer, vamos beber, vamos trabalhar, vamos ter prazer, pois amanhã, e tomara que demore, todos nós morreremos. A mensagem de Cristo nos coloca na contramão dessa ideia. E conforme lemos, Paulo em sua agenda especificamente vivenciou as perseguições e os sofrimentos. E ele dá localizações, ele diz: olha, é Antioquia, é Icônio, é Listra, não importa. Eu tenho na minha mente memórias, imagens de tudo aquilo que eu sofro. E ele enfatiza: quanta perseguição suportei. Por isso que nós não podemos nos esquecer que isso é parte da vida. Isso é parte do crescimento, isso é parte da caminhada. Isto não é novidade do momento que o Brasil está passando. Isso não é novidade diante da crise econômica. Isto é parte da vida de um seguidor de Cristo. Mas Paulo prefere dizer: mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Agora, antes de eu olhar para esse verso e dizer aleluia, Senhor livra, a pergunta que tem que ser respondida é: livrou como? Livrou permitindo passar pelo drama. Não livrou do drama. Livrou permitindo a sofrer a perseguição e não ficar livre da perseguição. Livrou mantendo durante a dor. E quem aqui vivenciou qualquer dor física sabe como é duro ter dor. Uma vez em Londres eu tive uma dor de dente impossível, que eu tive que não ir no culto naquele dia. Eu fiquei arrasado, mas eu falei: meu Deus, como uma simples dor de dente daquelas que quem já teve sabe, pode te nocautear, te deixar completamente se sentindo isolado, porque é um negócio que não para, é aquele latejamento e quantas outras dores. Paulo não está nos dizendo que ele não tinha dores. Paulo está nos dizendo que ele aprendeu a suportar as dores. Ele intensifica, ele expande, ele vai adicionando para ficar bem claro tudo que ele passou. Ele fala: não foi só dor, não foi só perseguição, não foi só sofrimento, teve naufrágio, teve açoitamento. Teve uma das dores que afetam o nosso emocional violentamente, que são as dores do ser caluniado. Já foi caluniado? Que dor que a calúnia provoca. Uma calúnia mentirosa, inventada, que você fala não tem pé nem cabeça, e começa aquela disseminação daquela mentira, e as pessoas começam a te olhar como se você tivesse feito aquilo e você não fez, e aquele negócio vai com você. Paulo viveu tudo isso. Paulo viveu o abandono, assim como Cristo. Os mesmos discípulos que diziam: nós nunca te deixaremos, Senhor. Na hora que vem a guarda romana junto com a guarda do templo, todo mundo vai embora, todo mundo sai correndo. Tem gente que perde até a roupa na caminhada para sair correndo, de acordo com os evangelhos. Abandono dói. Então a palavra que não era livrou não permitindo, era livrou permitindo enfrentar. Era livramento durante o sofrimento e não livramento do sofrimento sem nenhuma vivência da dor.
Ele levantava-se depois do drama, depois do apanhar, depois de momentos quando ele até chegou a perder a consciência, depois de tanto apanhar, e continuava a sua missão. Eis o livramento do cristão, meus irmãos e irmãs, é passar pelas lutas e continuar a caminhada. Quem aqui é velho de igreja, acho que cantou muito isso, aprendemos desde cedo aquela canção que eu me lembro da minha infância refletindo sobre ela o dia que a ficha caiu. Que quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Eu lembro do dia que eu perguntei, mãe, mas como é essa história? Ela, não, meu filho, é assim, assado. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, o texto nos diz, serão perseguidos. Eu repito, todos os que desejam, não são alguns, não são os de lá, são todos. Para Timóteo, Paulo escreveu que a perseguição é o resultado da vida piedosa. Essa piedade não tem a ver somente com atos de piedade, de ajuda ao próximo, de gente generosa, de gente que manifesta generosidade no auxílio àquele que necessita. Essa piedade tem a ver com a vida que é vivida na devoção ao Senhor. O que nos informa sobre um status. E qual é esse status? Viver devocionalmente aos pés do Senhor, manifestando tudo o que Ele nos ensinou, gera automaticamente perseguição. E não gera talvez uma perseguição. Andar com o Senhor te coloca automaticamente num cenário de ser perseguido. Perseguido e sofrer perseguição consciente ou inconsciente de quem persegue, porque há, obviamente, nos regimes totalitários e extremistas uma perseguição consciente, mas há perseguições que são inconscientes, perseguições, por exemplo, de exclusão de grupo. Quantos jovens aqui não sentem exclusão de grupo? Porque se você não for conforme aquele grupo vai ou anda, o grupo já começa a te recriminar. E o terrível é quando alguém então cede e começa a andar como aquele grupo. Porque não consegue simplesmente dizer, isso não é para mim, eu não vou com eles. Eu não vou, essa roda não me pertence. Então há várias manifestações. Perseguição então não é simplesmente o resultado do extremismo religioso. Perseguição é quando eu e você somos excluídos de situações, e essas situações acontecem porque a minha fé não me permite embarcar naquela jornada. Quando alguém chega e fala para você, não, aqui é tudo assim, todo mundo faz errado. Você fala, não, eu faço certo. Já te colocou do outro lado da moeda e pessoas começam a te olhar, já, poxa, então ele aqui vai nos denunciar, porque ele quer fazer tudo certo e não quer fazer tudo errado. Começa uma certa perseguição. É melhor se livrar desse cara da empresa, porque ele quer fazer tudo certo, ele não vai abençoar e dar um jeito aqui no nosso caixa 2. Perseguição se manifesta quando eu sofro um caminhar mais solitário. Por quê? Porque a massa toda está cega, vendo que acha tudo ser normal. Perceba então que perseguição é a consequência que não tem como eu e você fugir dela se andamos piedosamente com Cristo Jesus. Somos perseguidos porque o nosso discurso é do perdão sempre. Quantas vezes ouvi isso? Mas você vai perdoar essa pessoa? Quem sou eu para não perdoar é a resposta. Mas você não viu o que ele fez? Você sabe o que eu faço todo dia? Você sabe o que Jesus aguenta comigo todos os momentos? Mas ela fez isso para você, é muito duro. E eu vou fazer amanhã e depois talvez pior, porque eu sou gente. O nosso discurso é de perdão sempre. Quem perdoa sempre é perseguido, no mínimo pelas vozes que contemplam a revanche, e não das vozes que querem apagar tudo com um abraço do amor. Somos perseguidos porque estamos em contínua transformação e não aceitamos o que somos. Nós olhamos para o modelo, nós olhamos para Cristo e brigamos todos os dias com a nossa natureza carnal. Nós não dizemos assim para nós mesmos, olha, então é isso aí, é melhor se acomodar, vamos me juntar com alguém que faz a mesma coisa que eu e aí fica tudo bem. É muito comum isso.
Tome cuidado com isso. Às vezes nós nos juntamos pessoas que têm os mesmos pecados que nós temos, para que então a coisa fique mais aliviada. Aí ele também faz, a gente está junto nisso. Ninguém diz nada para o outro, mas um sabe que o outro faz e o outro sabe que você faz, e fica tudo quieto, em silêncio, e assim prosseguimos. Tudo isso é contrário, então, ao discurso da sociedade. Tudo isso é contrário à massa. Tudo isso é diferente, difere do canto da terra, onde cada vez mais nessa terra o canto é vale tudo. Vale tudo. E quem disser que não vale tem que ser processado. Irmãos, eu acho que se o Tim Maia estivesse vivo ainda nos dias de hoje, ao cantar uma das suas músicas de abertura, aquela que dizia, vale tudo, vale o que vier, vale o que vier, vale o que quiser, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, o resto vale. Eu acho que se ele estivesse vivo, ele enfrentaria um processo hoje. Porque Tim, vale tudo. Se vale tudo, é tudo. Você está sendo aqui preconceituoso, tem que valer tudo. O texto continua dizendo, contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas Paulo diz para Timóteo e ecoa no nosso coração, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, permaneça naquilo que te trouxe convicções, permaneça porque você sabe de quem aprendeu e viu Cristo na vida de quem aprendeu e sabe que vale a pena. Quanto a você, quanto a nós, permaneçamos firmes, mesmo quando o tom da música destoar da música da terra, mesmo quando precisarmos de mais espaço, de coragem, para não nos assentarmos nas rodas da maldade, nas rodas que de Cristo não tem nada. Isso não quer dizer isolamento. Jesus entrava nas rodas para resgatar, Jesus não entrava nas rodas para permanecer. A permanência na roda do mal é brecha. O resgate na roda do mal é missão. Você que tem que definir qual é o seu papel. Quanto a você e a mim, permaneçamos firmes, pois somente as sagradas letras é que são capazes de nos tornar sábios para a salvação. E Paulo conclui que toda a Escritura é inspirada, que é ela o nosso guia, que é ela que tememos, que é dela que aprendemos ao Senhor, atestando assim a fidelidade do Santo Livro, a fidelidade desta inspiração que jaz na palavra. Irmãos, a perseguição não é algo para ser contemplada somente naqueles que vivem nas regiões dominadas pelo extremismo. A perseguição não foi uma missão reservada para Jesus e os seus apóstolos. A perseguição não é algo somente do passado. A perseguição não é dom de alguns. Ele tem o dom. Não. A perseguição não é somente para alguns. A perseguição não sairá de moda. A perseguição só terminará com a volta de Cristo. A perseguição tem feito gente amadurecer na fé. A perseguição determina um posicionamento mais firme e decisivo diante do credo. A perseguição fez a igreja da China se multiplicar para aproximadamente 100 milhões de cristãos. Você está vendo uma foto que passou ali, porque não faz muito tempo removeram a cruz de muitas igrejas na China. Naquele modelo onde igrejas são vigiadas, decidiram que a cruz não fazia mais sentido. E com perseguição, a igreja pulou para cerca de 100 milhões de cristãos, que se reúnem assim, em casas, que dividem Bíblias um com o outro. De acordo com algumas fontes internacionais, nós temos mais cristãos na China hoje do que membros do Partido Comunista. E se você perguntar para ele o que fez esse movimento, eles vão dizer, a perseguição, é claro. Porque decidimos por Cristo uma só vez. E aí você entra na lista do wanted, procurado. Então você pensa bastante antes de entrar nessa lista. A perseguição tem um efeito prático na separação do trigo e do joio. E finalmente, neste domingo de celebração e oração pela igreja perseguida, a perseguição
não é para o próximo, a perseguição é para todos os que vivem piedosamente com o Senhor. A pergunta que resta então é: você tem sido perseguido? Você tem sofrido perseguição? E se sua resposta for não, pastor, aqui no Brasil nós não sofremos, aí eu encarecidamente peço, assista todo o sermão novamente, porque a perseguição é para todos os que fazem a diferença. Se não há perseguição, não há diferença. Se não há perseguição, é porque a luz é fraca, porque o gosto não há gosto. A sua e a minha devoção ao Senhor estará sempre ligado à perseguição. Nele, com Ele, por Ele, para Ele, sim, sofreremos perseguições, mas o Senhor nos fortalecerá até o fim. Eu e você perseguidos? Sim, um sonoro sim. Contando com a ajuda do Senhor para enfrentar e para vencer, até o dia que trocaremos a nossa cruz por uma coroa. Vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar uma canção antes de orarmos, pedindo que o Senhor nos ensine a viver, nos ensine a crer, nos ensine a cair e levantar, nos ensine que tudo coopera para o nosso bem, inclusive os dramas do dia a dia. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará, insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Senhor Jesus, ensina-nos a viver passando e enfrentando as aflições, ensina-nos a viver como uma luz forte que brilha sem medo. Ensina-nos a honrar a liberdade que temos, ensina-nos a sofrer os dramas, as perseguições, com a certeza de que outros passaram, outros passarão, e assim continuamos a caminhada até o dia do nosso encontro contigo. Senhor, levanta nesta noite aqueles que talvez ofuscados pelos dramas, preferem ser como aqueles que lá na sociedade agem de maneira completamente desregrada, sem pensar na vida, na santidade. Oh Deus, fortaleça todo o teu povo nesta noite e dá um novo ânimo, Senhor.
Novo ânimo, mesmo quando este ânimo, esta fidelidade nos colocar em isolamento diante de grupos sociais, diante do que achávamos ser amigos, mas que estão em rotas de colisão. Ajuda-nos, Senhor, a manter um posicionamento firme de gente separados para Cristo, separados por Cristo, salvos pelo Senhor. Ajude-nos a contemplar a perseguição e não ficar irritados. Não deixar que o pavio, como dizemos, o pavio curto se exploda nestas horas, mas ajuda-nos, Senhor, a, com o teu amor, cobrir a multidão de pecados, enfrentarmos toda e qualquer perseguição, lutas e dramas, com amor que cobre, amor que transforma, amor que reabilita, amor que restaura, em nome de Cristo Jesus. Então eu te suplico, Senhor, coloca isto claro em nossa mente, que a perseguição não é para eles, que a perseguição também é para nós. E ajuda-nos, Deus, a viver com essa certeza de que somos chamados para sermos inquietadores, proclamadores de salvação, de vida. Porque o Senhor não grita para nos julgar, o Senhor grita para nos salvar. O Senhor nos chama a atenção para nos restaurar e nos redimir. Então ajuda-nos a manter este padrão. Em nome de Jesus, uma vez mais, Pai, como igreja nós clamamos por aqueles que sofrem a perseguição nos demais cantos do mundo. E pedimos que o Senhor fortaleça cada um com seu amor, que aquieta o coração, que já tem aquietado o nosso coração no sofrimento, aquieta o coração da sua igreja espalhada pela terra. Aqueles que escondidos estão, aqueles que estão vivendo dias terríveis, aquieta-os com esperança de que tudo tem um fim e que o nosso fim é o começo da eternidade. Lá onde não há choro, lá onde está o nosso tesouro, onde cantaremos hinos de louvor ao Senhor. Continue conosco, Senhor, nesta realidade de vida e nos dê forças para sermos diferentes. Em nome de Cristo Jesus.